Olá, internautas da Jovem Pan Online, seja muito bem-vindo aqui ao Espaço Online, que hoje vai falar sobre um tema que está se tornando cada vez mais frequente na vida das famílias brasileiras. Hoje nós vamos falar sobre métodos de reprodução, vamos falar um pouco sobre fertilização. Quem está aqui conosco, inclusive, é um especialista na área, o Dr. Lister de Lima Salgueiro. Ele é ginecologista, é especializado em andrologia, também em medicina reprodutiva e é responsável pela área de fertilização da Clínica Criogênesis aqui de São Paulo. Dr. Lister, muito obrigado pela presença. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui. Doutor, esse tema envolvendo fertilização, envolvendo reprodução, está cada vez mais frequente, inclusive nas novelas que nós assistimos hoje, esse tema está sendo muito discutido. É importante esse tema estar sendo pauta das famílias brasileiras também? É importante estar em evidência, mas às vezes se cometem alguns deslizes para deixar um pouco mais sensacionalista, digamos, a novela, inventam situações ou criam-se situações para deixar um pouco mais apimentado. Mas a grande rotina da medicina reprodutiva é a gente conseguir fazer que o casal tenha um filho. Só isso. A nossa missão é essa. Aquele casal que não consegue ter filho, a gente tenta fazer algum tipo de tratamento para conseguir ter. Doutor, é claro que a gente vai conversar um pouquinho sobre o aspecto ético também, mas é importante a gente explicar um pouco para a nossa população, para os internautas que nos acompanham, inclusive, o que é essa reprodução, de que forma que ela acontece. Hoje, quais são os principais métodos à disposição das famílias? Basicamente, a gente tem os 3 principais métodos e depois tem as variantes desses métodos. Então, o primeiro deles seria o coito programado. A mulher toma uma medicação para ovular, para induzir a ovulação, e no dia certo ela tem relação sexual com o marido. O segundo seria a inseminação artificial. Ela estimula a ovulação no dia certo. Ao invés de ter a relação sexual, o marido colhe uma amostra de sêmen. Essa amostra é processada para separar os melhores, eles são colocados dentro do útero e daí tem que haver a fecundação e a gravidez. O terceiro é a fertilização in vitro, ou chamado bebê de proveta, que a gente estimula a ovulação, tira esses óvulos antes de eles ovularem, então quando eles já estão maduros, mas assim, horas antes de ovular, tira esses óvulos, leva para o laboratório, o marido colhe uma amostra de sêmen e os espermatozoides ou são colocados juntos do óvulo para poderem entrar sozinhos, ou são injetados um por um em cada óvulo, uma técnica que chama-se ICSI, que é a mais moderna, e daí vai um por um em cada óvulo e vão se formar os embriões. Essa técnica proporciona uma vantagem para quem praticamente não tem espermatozoides. Nós já tivemos um caso de 2, 3 espermatozoides e consegui ter gravidez, porque você pega um por um. Fora isso, tem as técnicas que a gente chama de adjuvantes, são variantes. Então você pode ter a barriga de aluguel, quando a mulher não tem útero ou não tem capacidade de gestar, ela pode pedir para uma outra mulher gestar o embrião para ela. Pode ser a ovodoação ou gravidez na menopausa. Ela não tem mais óvulos, então ela empresta os óvulos de uma outra mulher parecida com ela, fecunda com o espermatozoide do marido dela e ela que engravida. Tem o sêmen de doador, também pode ser usado. Quando o marido não tem espermatozoides, ele pode recorrer a um banco de sêmen para ter uma fecundação, a mulher ter a gravidez e ter o filho do casal. E as chances, doutor, de se obter uma gravidez são altas em todos esses métodos? Quando o bebê de proveta começou, era 5% por tentativa. Hoje, conforme o caso, conforme o lugar, chega a 60% a 70% de chance de engravidar por tentativa. Agora, doutor, antigamente as pessoas viam com uma certa preocupação, um certo ceticismo. Hoje as pessoas estão mais abertas a entenderem esses métodos, ou ainda há um pouco de preconceito, há um pouco de dificuldade, inclusive, de se explicar tudo isso para as pessoas? Ainda existe muito preconceito, porque o pessoal pensa que o nenê não é natural. Primeira coisa. Eu até brinco assim, não sai nenhum Robocop, eu não tenho o nenê guardado no armário. Tem um caso de uma paciente que ligou para o padre da paróquia dela, que ela estava pecando, e o padre falou, não, mas é seu o espermatozoide do seu marido? É. O óvulo é seu? É. Então vocês estão formando uma família? É. Mas então não tem problema nenhum, pode fazer. Mas existe muito preconceito de achar que não é natural. É um problema médico. Ninguém nasce porque quer, ou fica infértil porque quer, a não ser que provoque alguma coisa. Então é um problema que aconteceu, que impede esse casal de engravidar. E a gente tem a solução médica também para resolver isso. Entendi. Agora, doutor, essa questão da infertilidade, hoje ela está maior ou está menor em relação
há um tempo atrás. Essas estatísticas são da Organização Mundial de Saúde e parece que estão constantes por enquanto. Porque existe uma expectativa de que daqui 200 anos, 100 anos ou 200 anos, a população masculina fique totalmente infértil, por ionização da atmosfera, bomba atômica, remédios jogados na natureza e outros problemas que podem causar poluição. Isso tudo pode levar, num futuro, a população masculina a ficar praticamente estéril. Então, teria que se recorrer praticamente toda a gravidez a uma reprodução. Mas, de um modo geral, 20% da população de casais é infértil. Então, 1 em cada 5. Cada pessoa, se for pensar no seu círculo de amizades, vai ver que tem alguém que tem problema. Esse problema pode ser simples ou pode ser complicado, depende do caso, daí que a gente vai indicar um tipo de tratamento. As causas do problema são mais democráticas. Então, 40% são as mulheres que têm problema, 40% só os homens têm problema e 40% os dois têm algum tipo de problema. Normalmente, quem vai procurar antes é a mulher, porque a mulher tem um conhecimento e um entendimento de prevenção muito maior do que o homem. O homem, depois que sai do pediatra, ele só vai no médico amarrado, né? Só se tiver algum problema sério. É verdade. A mulher passa, ela com 18 anos, por volta de 18 anos, ela quer usar uma pílula para começar a ter uma vida sexual, 25 começa a fazer mamografia, depois dos 30 já começa a ter outros cuidados, depois dos 40 já entra na menopausa, então ela é acompanhada durante o período da vida, e o homem não. Então ela tem o costume de procurar primeiro, mas nem sempre o caso é um problema dela. E quando o problema é do homem, a situação é mais difícil de ser resolvida, até pelas próprias dificuldades que ele tem de se entender? O homem é machista, né? O latino-americano é machista. Muitas vezes, algumas vezes não quer entrar junto na consulta, algumas vezes fala assim, tipo assim, eu trouxe ela daqui porque ela não consegue engravidar. Eu tenho alguns pacientes árabes que falam que as mulheres são secas, que não conseguem dar filhos, um termo que eles usam para elas e tal, não sei o quê. Às vezes o problema é com eles. Mas de uma forma geral há um baque bem grande quando o homem sabe que ele é infértil ou estéril, porque ainda se confunde esterilidade com impotência, por causa do termo jurídico. O termo jurídico, impotência coeunde e impotência generande. Coeunde é de manutenção da ereção e generande de fazer espermatozoides. Como os dois são impotência, se confunde, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Hoje nós estamos conversando com o Dr. Líster de Lima Salgueiro, ele que é ginecologista, especializado em andrologia e medicina reprodutiva e também responsável pela área de fertilização da Clínica Criogênesis aqui de São Paulo. Se você quiser conhecer um pouco mais a respeito do trabalho do nosso convidado, basta acessar esse site que aparece aí no seu monitor, www.criogenesis.com.br. Lembrando que os canais de contato com a Jovem Pan estão abertos. Você pode mandar o seu e-mail para o espaço@jovempan.com.br. Temos também as nossas redes sociais, através do Facebook, também do Twitter. Você pode encaminhar a sua pergunta ou então deixar o seu comentário. Daqui a pouco a gente volta. Até já.